Boa tarde. Hoje é 22 de março de 2025. O Psicodrama Público de São Paulo trouxe aqui uma frase provocativa para a sessão de hoje, que é: ninguém pode dizer que você não tentou. Agora nós estamos dizendo assim, em vez de esse foi o tema, essa foi a provocação. Porque sempre o que a gente coloca no convite, né, para a nossa sessão, traz muita gente, mas que assunto vai ser tratado, né? Como é que a gente vai saber qual o assunto que vai predominar, qual vai ser o protagonismo do dia? Hoje nós estamos com a direção da Cassiana Leia, que levou com maestria um assunto que, veja só, a partir dessa pergunta de ninguém pode dizer que você não tem todo, é exatamente uma pergunta, né? É uma frase assim. Teve muita participação da maioria dos participantes que estavam nessa sessão hoje. Nós tivemos 7 histórias para começar. 7 pessoas trouxeram alguma história que teriam vontade de contar. E aí, como tinha bastante gente, a Cassiane pediu para cada um falar como se fosse uma manchete, né? Dar só a manchete do que vai ser tratado. E as pessoas foram trazendo e foram aparecendo semelhanças entre as questões que foram trazidas. Logo, os 2 primeiros casos tinham semelhança forte, e depois tinha outras que também tinham semelhança e principalmente falavam de mudanças. Ou era de mudanças de emprego, de profissão, ou eram outras mudanças relacionadas, inclusive, a gênero. E nós tivemos essa questão sendo tratada aqui. Por coincidência, não sei se por coincidência, a diretora de hoje tem muito conhecimento a respeito das questões de gênero que hoje a gente está tratando com muito mais liberdade publicamente, né, do que antigamente, que não se falava sobre nada. Hoje se fala e nem sempre se acerta. Então, é mais fácil ter esse contato com tudo isso quando a gente se informa a respeito, né? Aí, nós tivemos uma história muito interessante, de uma mãe que teve uma filha que fez uma transição de gênero para o masculino. E as dificuldades da mãe. Ela era a mãe, eram as dificuldades dela em lidar com a questão, assim, logo no começo, né? No começo da nova vida da filha, do caso, filho, né? E nós tivemos muita participação, né? Muita gente participou das cenas, e teve uma pessoa que participou das cenas e que não, ainda não veio muitas vezes no psicodrama, né, Luana? Ou foi a primeira vez? Queria que você contasse se essa foi a primeira vez que você veio e que você contasse um pouco sobre como foi a sua participação, como você se sentiu participando do psicodrama. Conta para nós. É. Boa tarde. Essa foi a minha primeira participação no Psicodrama Público online, né, de São Paulo. E foi muito simbólico para mim, porque esse tema dizia muito a respeito de mim também. E nessa situação eu pude simbolizar e assumir o papel em alguns momentos, né, representar a filha e o filho. E foi muito importante dizer sobre o processo de se assumir e sobre o processo de transição, porque, como eu disse, diz muito a respeito da minha história também. Tá certo. E você participou e fez as cenas assim com bastante desenvoltura, podemos dizer, né? Que você conseguiu falar bastante coisa no papel de outras pessoas em outras situações, né? E é interessante como não precisa ser o mesmo caso o da gente, né? No meu caso, que também participei de cenas, no papel que eu estava desempenhando, eu também tive os sentimentos de coisas que me tocavam, o assunto que não era o mesmo, mas
em como lidar com uma situação. Quem sou eu? Onde está? Em que lugar está esse assunto? E de qual perspectiva eu vejo as dificuldades, né? Perspectiva da mãe, a perspectiva do filho, a perspectiva da sociedade. Então, tem vários lugares de onde a gente olha e de onde a gente sente aquela questão que está sendo tratada, né? Se você quiser falar mais alguma coisa agora ou depois do ano, você fica à vontade para voltar também, tá bom? Enquanto isso, vamos pedir para a Cassiana contar agora do ponto de vista de quem está na direção. Como é que foi dirigir esse assunto, essas questões que foram trazidas, e o que que você tem para contar para a gente assim que pode ficar registrado, que foi marcante? Bom, eu agradeço o convite, né, para a direção e para estar aqui novamente na entrevista. Gelsi, eu fico sempre pensando assim, o que será que vai surgir, né? Eu não tinha, acho que ninguém, né, tinha a menor ideia de- do caminho que a gente ia percorrer, né? E, e achei interessante porque me pareceu latente, né? Então, assim, 7 pessoas trouxeram cenas, situações possíveis para a gente explorar, mas a cena escolhida, ela parecia estar latejando assim agora, né? Então eu resolvi ir por esse caminho, não fiz nenhuma escolha sociométrica, né? Eu falei, vou propor da gente começar por aqui e vamos ver se vai para outro caminho ou não. E acho que foi interessante que, assim, o grupo tinha o quê hoje? Umas 17, 18 pessoas, mais ou menos, né? E e tivemos ali umas 4, 5 pessoas entrando em cena, o que é bastante, né? Acho que uma participação implicada, né? Então, a questão, né, passava por... Ninguém pode dizer que eu não tentei falar do jeito certo com o meu filho, né? Porque, né, então, dúvidas e uma dificuldade da mãe de, né, que por 17 anos chamando a filha pelo, né, pelo nome e usando pronomes femininos e essa transição também da família, no caso da mãe, de passar a usar o pronome correto, que agora é masculino, né, e chamar pelo nome masculino, eh, e, e a história de vida pessoal, né, assim, o quanto foi importante essa mãe se afirmar como mulher numa determinada família, né? E aí ver a filha eh, deixando de bancar a mesma coisa, né? E daí, eh, então, enfim, pensando aqui, eu fui anotando algumas coisas e anotei assim, por exemplo, falei, e agora, né? Quem eu chamo para que personagens eu trago, né? Então, acho que sempre temos muitas possibilidades, mas pensei em convidar a mãe da garota, o que seria a mãe da garota, e a mãe do garoto, vamos dizer assim. A gente está falando da mesma pessoa, né? É a mesma pessoa. É, que hoje é um homem trans, né? Mas essa mãe que se relacionava com a filha e depois a mãe que se relacionava, a mãe que se relaciona com o feminino e a mãe que se relaciona com o masculino. Então, a gente foi começando assim, né? Então, primeiro a mãe com a mãe, então a protagonista falando com a mãe da filha, depois entrou a mãe do filho, né? Depois entrou só mãe e filha, e depois mãe e filho. Então, assim, a ideia era dar oportunidade para diálogos breves, coisas que talvez não estavam difíceis de serem ditas na realidade, mas que pudessem ser expressadas ali. é, Fazendo inversões de papéis, né, propondo inversão de papel em alguns momentos. Então, a mãe pôde entrar no lugar desse filho, né? É, não sei se eu estou fazendo um bom resumo, mas acho que foi importante esse transitar, né, de papéis.
e a pessoa que foi a protagonista, né? Tivemos então hoje um protagonista, porque nem sempre o trabalho é com um protagonista, né? É, depois compartilhou algumas coisas e, né, disse que foi que se sentiu acolhida, né? Que eu acho que falta às vezes espaço, a gente se sentir acolhido na relação com a pessoa em questão e às vezes a gente tem que buscar ajuda fora, né? Então eu acho que o grupo foi muito acolhedor, né? Então, isso foi bem importante. Mas não sei, Luana, você que participou hoje pela primeira vez e você que experimentou papéis também, você quer complementar alguma coisa em cima do que eu falei? Eu acho que você usou palavras muito, assim, foi muito feliz ao sintetizar algo que foi tão profundo, né? Acho que foi uma sessão que mobilizou muitos afetos. Acho que o que veio também bastante questão de conflito, de dúvidas e uma coisa um tanto quanto caótica, que geralmente é o que está dentro da gente, né? Então foi muito um espelho, eu senti muito um espelhamento. Tava até comentando, né, antes, justamente disso de quando vários papéis trocavam, como eu posso dizer? Em qual que é o nome? Conversa Espontaneamente. espontaneamente. Foi algo que era dirigido agora eu quero falar em nome de outro papel. Foi algo muito natural, né? E achei que rodou muito bem. Quando a gente sentia de falar, a gente falava se fazia sentido, se não fazia sentido. Tudo se alinhou para que no fim a gente conseguisse trazer o afeto que a mãe justamente estava trazendo para o grupo, né? Ela trouxe muito afeto e precisava de afeto, e no fim o grupo trouxe afeto também. E é legal porque uma coisa muito interessante que eu acho do psicodrama é justamente o grupo, que no fim não é sobre o protagonista apenas, né? Todo mundo leva algo da sessão, e esse afeto que a gente pôde deixar com a mãe, a gente deixou com a gente também. Então, acho que o grupo começou com muito afeto e finalizou com muito mais afeto ainda. Então, agradeço pela oportunidade. Obrigada, obrigada. Eu estava pensando, né? Essa ideia, essa noção do protagonista, Luana, é assim, é, a gente descobre se ele foi mesmo protagonista no sentido de tem uma tradução para isso que é o primeiro que agoniza, né? Então, assim, alguém que fala, mas que de alguma maneira representa o grupo se identifica, né? Então, várias pessoas do grupo puderam se identificar, né? A gente vê isso ao longo da sessão, mas no compartilhamento isso vai ficando mais claro, né? Então, então pessoas da comunidade LGBT se identificaram né, trazendo depoimentos de situações, dores, questões parecidas, né? Também mães, né? Mães falavam, mesmo que com outras questões, não lidando diretamente com identidade de gênero e tudo mais, mas né, o medo do filho apanhar na rua, independente de identidade de gênero, né? É, que mais? Medo de errar na educação, né? Assim, puxa, que será que eu fiz de errado para o meu filho ou minha filha não querer morar nesse país ou morar naquele país, né? Então a gente, né, foi ouvindo muitos depoimentos que me fez ter a sensação de que as pessoas se identificaram ali, né, com aquela mãe, né? E enfim, acho que num resumo, talvez para quem possa nos assistir, talvez deu para ter uma ideia, né, Gelsi, Luana, o que que vocês acham? Com Sim. certeza. Ainda iria dizer também que, veja só, que a palavra ou prefixo trans, né?
que pode ser a transformação, a mudança, que muitos estavam pedindo dentre as 7 histórias, tinha histórias de mudanças de emprego, de profissão e tal, e, e tinha essa transformação de gênero, né? Então, se a mãe transgrediu exigindo a igualdade entre homens e mulheres em outro tempo, né? Que ainda, que ainda é uma luta, a filha foi para o trans em outro lugar, o transgênero, né? Então, como que se fosse além, porque o trans também significa ir além, para além de. Então, nós tivemos uma função de trans, um transpsicodrama hoje, em vários sentidos, e por aí teve essa ressonância em outros casos de outras pessoas que levaram para si um pouco da emoção vivida, né? Uhum. É isso, né? E que bom que a gente tem esse espaço, esse palco, para que cenas do cotidiano, cenas que estão tão doendo, estão latejando, estão precisando ser trabalhadas, né? Socialmente, em pequenos grupos, em grandes grupos. Então, acho que foi importante o trabalho de hoje, mas, né, assim, é como essa continuidade do psicodrama público, que bom que existe e que sábado que vem tem mais, com outra direção, né? Isso aí. Obrigada. Obrigada, Cassiana, obrigada, Luana. Todos os sábados temos psicodrama público online por enquanto. Um abraço. Abraço.